Olá pessoal da EJTEC, quem fala é o professor Lucas Miranda. Nós estamos aqui mais um dia para a nossa revisão da avaliação da disciplina de linguagens. E primeiro vamos começar pelos conteúdos que irão cair na prova. Os conteúdos que irão cair serão relacionados ao módulo 2, unidade 1 e 2. E os temas são conjunções coordenativas, gênero anúncio publicitário e o gênero textual conto. Então, são esses três temas que irão cair. Caso você tenha alguma dúvida, você pode pegar o nome desses conteúdos e jogar lá no YouTube, que existem diversas videoaulas sobre essa temática, tanto das conjunções, do gênero anúncio e assim como do conto também. Mas se você prestar bastante atenção na aula de hoje, com certeza você vai conseguir fazer uma prova bem tranquila. Então, em primeiro lugar, o que são as conjunções? Conjunções são palavras da nossa língua que a gente usa para ligar os termos. Nós utilizamos essas palavras quando a gente quer ligar duas orações, ou seja, dois pedaços da frase que, se você não colocasse, eles ficariam soltos. Por exemplo, se eu falasse assim, eu vou ao cinema, Arthur vai também. Até faz sentido, mas se você utilizar uma conjunção, fica mais fácil de você entender. Por exemplo, eu vou ao cinema e Arthur também vai. Então, esse e que você utilizou, você utilizou ele para juntar duas orações. E aí nós vamos ter 5 tipos de conjunções coordenativas. Nós vamos ter as conjunções aditivas, que indicam uma adição, por exemplo, amanhã irei estudar e também irei dormir, por exemplo. Então, quando você utiliza essa conjunção, você está ligando duas ações que você irá fazer. Nós temos também as conjunções adversativas, que elas servem para juntar duas orações, mas com sentido de oposição. Por exemplo, a aluna estudou muito, mas, olha a oposição, não foi bem na prova. Ou eu posso falar o seguinte, não estudou muito e por isso não foi bem na prova. Nós temos um outro exemplo, nesse caso que eu disse agora por último, foi explicativa. Vamos falar mais um exemplo aqui de adversativa. A menina estudou bastante, mas não foi bem no teste. Ou a menina foi à escola, mas não estudou. Então, nós temos vários tipos de conjunções coordenativas, como mas, porém, todavia, e assim por diante. As alternativas, elas ligam duas ideias, duas frases, duas orações, com a ideia de alternância. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Aqui nós temos um exemplo. Ou você dança, ou canta. Então, ele dá uma ideia de ou uma coisa, ou outra. As conclusivas dão uma ideia de conclusão. Por exemplo, seu currículo é bom. Qual que é a conclusão que se tira, então? Por isso, arrumará um emprego rápido. Seu currículo é bom, por isso, arrumará um emprego rápido. Esse por isso é uma conjunção que serve para ligar essas duas ideias, com uma ideia de conclusão. E, por último, nós temos as conjunções explicativas, que é quando a conjunção ela insere uma ideia de explicação. Não fui ao baile, porque não tinha convite. Ou seja, qual é a explicação? Porque não tinha convite. Algumas conjunções explicativas são porque, pois, porquanto, ou seja, na verdade, e assim por diante. Agora, anúncio publicitário. O anúncio publicitário são as famosas propagandas que muitas vezes nós vemos na TV, nas rádios. E qual que é o principal objetivo dela? É promover um produto ou uma marca, é vender uma ideia. E, sobretudo, convencer, atentem-se a essa palavra, convencer o seu espectador a comprar o produto ou a ideia que aquele anúncio quer passar. E, para isso, o anúncio publicitário ele precisa principalmente do quê? De ser persuasivo, ou seja, de ter elementos que vão cativar aquela pessoa que está ouvindo para que ela consiga comprar a ideia ou o produto que se está vendendo. E esse tipo de gênero textual, anúncio publicitário,
É muito comum em jornais, revistas e programas de TV. Hoje também, com o advento das redes sociais, é muito comum que nós vejamos bastante anúncios publicitários. E por fim, nós temos o gênero conto. O que é um conto? É um pequeno texto, uma narrativa, uma história, com poucos personagens em que se apresenta uma história. Nós vamos ter poucos personagens, nós vamos ter poucas ações, o enredo também vai ser bastante curto. E geralmente ele apresenta apenas uma complicação. O que é isso? Ele apresenta apenas um conflito entre os personagens, certo? Então, quando você fala sobre romance, por exemplo, romance já é uma história longa, que tem muitos personagens, tem muitos espaços, acontecem várias ações, vários momentos acontecem em um romance. Já um conto não. Um conto ele é mais curto, possui enredo, clímax e desfecho bem sucintos, ou seja, bem curtinhos. Então, basicamente, são esses os conteúdos que vão cair. Eu vou voltar no primeiro slide para você tirar um print. E estudando esse conteúdo, você conseguirá fazer uma excelente prova. Caso tenha mais alguma dúvida, você pode ir no Polo, que nós poderemos te atender ali de segunda a sexta-feira, entre as 7 e 10 da noite. Bons estudos!